Aula de número 14, o batismo com o Espírito Santo. Os textos estão aí para você pausar o vídeo e ler por conta própria. E a porção devida relacionada ao assunto. Creio no Espírito Santo, essa parte do credo apostólico. Então, tendo feito a leitura, vamos adentrar aqui ao assunto. Antes de falarmos sobre o próprio batismo com o Espírito Santo, devemos fazer aqui algumas observações. A expressão, ela é bíblica, está na Bíblia. Sua interpretação tem causado muita confusão quanto à interpretação. E aí, seja qual for a doutrina, não devemos aceitar cegamente a interpretação popular sem verificar a base bíblica, obviamente. A Bíblia é a nossa base aí. E temos essa base da Bíblia resumida aí, bem sintetizada no parágrafo aí que eu trago para você da Confissão de Fé de Westminster, no trecho 1:9. A regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura, portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse deve ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. A profecia do batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo é uma promessa que os ouvintes do Antigo Testamento receberam. Ela foi anunciada por João Batista, confirmada por Jesus. É bíblica essa ideia, realmente. Espírito Santo, o batismo dele. E saber o que as multidões que seguiram João entenderam quanto a esse batismo facilita a interpretação desse assunto. João Batista ele foi ouvido por multidões por conta da sua fiel exposição da Bíblia, ou da Escritura, melhor dizendo, né? Embora a expressão batismo com o Espírito Santo não se encontre no Antigo Testamento, literalmente, as multidões elas entenderam essas alusões aqui, essa alusão do pregador, né? A ideia significa o seu prometido derramamento nesse batismo com o Espírito Santo em medidas desconhecidas até a ocasião. Isso aqui não é negar a obra do Espírito no Antigo Testamento. Tudo que ele faz no Novo foi conhecido e experimentado no Antigo em medidas, de certa forma, restritas aos israelitas. E Pentecostes abriu as portas a todas as nações. Isso aí mostra que a expansão missionária registrada em Atos é prova, né? Disso aí. E Pedro fica surpreso quando reconhece que os gentios de Cesareia recebem o Espírito Santo como os judeus em Jerusalém. Em Marcos 1, 7 e 8, é estabelecido aí contrastes entre João e Jesus. Mas aqui a gente vai falar um pouco sobre o Paráclito, né? O Espírito Santo que ministra aos crentes. De acordo com J.I. Packer, antes da paixão de Jesus, ele prometeu o que ele, né, o próprio Jesus e o Pai, enviariam aos seus discípulos, né, que era o outro Consolador. O Paráclito, que vem da palavra grega parakletos, uma palavra que significa o que dá auxílio. É um ajudador, conselheiro, fortalecedor, encorajador, aliado, advogado, e Jesus foi o primeiro Paráclito. E prometeu um substituto que, após a sua partida, continuaria o ensino e testemunho que ele tinha iniciado. O ministério do Paráclito é pessoal, relacional, implica plena pessoalidade de quem o consuma. O Novo Testamento afirma que o Espírito é uma pessoa distinta do Pai, assim como é o Filho, que é evidente pela própria promessa de outro Consolador, e por conta do Espírito Santo falar, ensinar, testemunhar, buscar, determinar, interceder, ser alvo de mentira e poder ser afligido. Pode ser um ser pessoal, só um ser pessoal, só de um ser pessoal é que pode ser ditas essas coisas. A divindade do Espírito surge da declaração de que mentira ele é mentir para Deus, da associação do Espírito com o Pai, e o Filho nas bênçãos e também na forma do batismo. O Espírito Santo é Deus, deve ser obedecido, amado, adorado, junto com o Pai e com o Filho. Testemunhar a Jesus, então, é glorificá-lo, mostrando aos discípulos o que ele é e fazê-los cônscios do que eles são em Jesus. E isso aí é o ministério central do Paráclito do Espírito Santo. Ilumina os crentes, os regenera, os guia à santidade, os transforma, dá a eles certeza e dons para o ministério. O trabalho de Deus nos seus, tocando corações, caráter, conduta é feito pelo Espírito, embora aspectos dessa obra sejam às vezes atribuídos ao Pai e ao Filho, dos quais o Espírito é executivo, né, o executor. O ministério mais pleno do Espírito começa na manhã de Pentecoste, ou Pentecostes, após a ascensão de Jesus, em Atos 2, 1 a 4. Os discípulos eles eram crentes nascidos do Espírito antes do Pentecostes. O batismo no Espírito ele deu poder à vida e ministério deles.
Os que chegam à fé desde Pentecostes, o recebimento do Espírito na plena bênção da nova aliança, tem sido um aspecto da conversão e novo nascimento deles. As aptidões para o serviço que surgem depois na vida cristã devem ser vistos como a seiva emanada desse batismo inicial que une vitalmente o pecador ao Cristo ressurreto. Agora falando diretamente aqui de João Batista e Jesus. Cristo é demais poderoso. João Batista é pequeno diante da majestade de Jesus. João não é digno de curvar-se e desatar-lhe as correias das sandálias, né? As sandálias de Jesus. João Batista ele batiza pessoas com água, visando arrependimento e purificação. Jesus com o Espírito Santo, efetuando arrependimento e purificação. O contraste é bem nítido com os instrumentos usados e seus resultados. João ele batiza com água, apenas exorta as pessoas ao arrependimento e purificação, e Jesus, usando o instrumento vivo, que é o Espírito, efetua nas pessoas verdadeiro arrependimento e purificação. E a água ela tem valor simbólico aqui nesse contexto. O pecador ele precisa de mais do que água, do que esse simbolismo, ele precisa da realidade transformadora do Espírito. Batismo por fora, só água não salva pagão. Então, o batismo com o Espírito Santo prometido foi cumprimento de profecias, como essas aqui que eu trago a ti. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Porém dentro de vós o meu espírito fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O derramamento do Espírito Santo ele foi cumprimento das profecias e do anseio dos antigos. O batismo prometido se refere aos acontecimentos de Pentecostes. O batismo não é entendido como sendo imersão, mas como unção, aspersão, derramamento. O batismo com o Espírito Santo ele ocorre em Pentecostes, aqui no sentido de desceu, pousou, caiu, foi derramado. Em vários textos são esses verbos que são usados. O resultado desse derramamento, e não de mergulhar, foi todos aí ficando cheios do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo descreve a entrada dele na vida humana, né, para dar início aos propósitos de Deus na salvação do pecador. E Jesus descreve a prometida vinda do Espírito em termos de atividades, executando obras na vida do homem. E aí é dito que esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E que eu trago 3 primeiras atividades inerentes, né, bem ligadas, típicas do batismo com o Espírito Santo. Que é a própria regeneração, que é o nascer do Espírito, é uma implantação da nova vida espiritual no homem, uma mudança radical de disposição da alma. A regeneração ela afeta a alma, a vida toda do homem, né? Não só o intelecto, não só a vontade, não só as emoções, é tudo. O homem natural, estando morto em seus delitos e pecados, é incapaz de responder por si a qualquer exortação da salvação. Ele precisa de uma ação exterior. Por isso que Cristo ensinou que se alguém não nascer de novo, não pode ver do reino de Deus e só nasce por meio do Espírito Santo. Sem a intervenção sobrenatural dele, o pecador estaria para sempre perdido. A confissão de fé, ela descreve a regeneração em termos de vocação eficaz. Olha aí, que é da livre e especial graça de Deus, não provém de qualquer coisa prevista no homem. A vocação ao homem é inteiramente passiva até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. A regeneração, então, ela é inseparável do batismo com o Espírito Santo. Então, ser batizado com o Espírito Santo significa ser regenerado e não falar em línguas. Pegar Atos para sustentar isso é pegar um texto que é narrativo, não é prescritivo, é meramente descritivo, para extrair doutrina. Não devemos fazer isso. É uma questão hermenêutica de interpretação. Uma das primeiras obras do Espírito é convencer o pecador do pecado e conduzi-lo ao arrependimento. Esse arrependimento é uma graça salvadora ao pecado, operada pelo Espírito Santo no coração do pecador por meio da Escritura. Por tal graça, então, o pecador percebe, sente perigo, torpeza e caráter odioso de seus pecados e, então, toma noção da misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos. Então, um pecador, diante disso, se entristece por seus pecados, os odeia, volta-se de todos eles para Deus e se propõe, se esforça, né, em andar com Deus em caminhos de nova obediência. E o catecismo, ele diz assim, indaga, né, o que é arrependimento que conduz à vida? Uma graça salvífica operada no coração do pecador pelo Espírito e pela palavra, pela qual, percebendo e sentindo não só o perigo, mas também a torpeza e a odiosidade de seus pecados, e apreendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos,
Se entristece pelos seus pecados e os aborrece, como eu disse, né? Como se volta de todos eles para Deus, se propondo e se esforçando por andar constantemente no caminho da nova obediência. Então, a experiência de arrependimento é inseparável do batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele aponta o pecador arrependido para Jesus. E o que é fé justificadora, né? Como coloca aqui essa ideia que eu acabei de mencionar, como que coloca aqui o Catecismo Maior? Ele coloca como fé justificadora, que é uma graça salvífica operada pelo Espírito e pela palavra no coração pecador, que, sendo por esse meio convencido de seu pecado e miséria e incapacidade sua como das demais criaturas para restaurar sua condição de perdido, não só aceita a verdade da promessa do Evangelho, mas recebe descanso em Cristo e em sua justiça, e são oferecidos no Evangelho para perdão de pecados e para que a sua pessoa seja aceita e considerada justa diante de Deus para a salvação. Exercer fé em Jesus também é parte inseparável do batismo com o Espírito Santo. Eu te pergunto, você é preocupado com o caráter bíblico das doutrinas que fazem parte integrante aí da sua vida? A realidade do batismo com o Espírito Santo na sua vida como cristão se manifesta por meio da experiência da regeneração, arrependimento e fé em Jesus? Você tem certeza dessas questões? Recordando, quais contrastes o texto de Marcos 1, 7 a 8 estabelece entre João Batista e Jesus? O batismo com o Espírito seria cumprimento de quais profecias? Joel aqui é a mais conhecida, né? Qual é a finalidade da habitação do Espírito na vida do crente? Você pode descrever a sua experiência de regeneração, arrependimento e fé em Jesus? Encerramos mais uma aula por aqui, bem breve. Nos encontramos na próxima ocasião. Até logo.